Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar com vocês aqui de novo no Expo Gestão. Eu sou o Fábio, aqui da KPMG, gerente comercial aqui na Regional Sul. E hoje nós temos um tema super interessante, que é a transformação digital. Está comigo aqui o sócio da região também, o Luciano, vai fazer uma breve introdução. Sócio de consulting aqui na Regional Sul também, responsável por toda essa área. E ele vai apresentar um material muito bacana com a gente aqui, para a gente passar o nosso tempo aqui com um assunto super relevante, em alta aqui. Não vamos falar de digitalização de processos, mas sim como fazer uma transformação digital, né? Luciano, tá com você a palavra aí, cara. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos aí presentes. Obrigado por estar participando dessa sessão que a gente está dentro da programação da Expo Gestão. É uma sala paralela aqui, uma sala especialmente aí montada para a gente discutir alguns temas adicionais e que estão muito em voga, são muito relevantes quando a gente fala de negócio. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, vocês fiquem à vontade de colocar perguntas no nosso chat, interagir. O tema transformação digital ele vem sendo discutido há muito tempo e há muito tempo ele tem sido tratado de uma forma ainda não diretamente relacionada com a estratégia de crescimento, estratégia de avanço das empresas no mercado. São algumas empresas que vêm avançando nessa maturidade de adoção digital como sendo uma alavanca de fato de crescimento e diferenciação. Então, a ideia é bater um papo aqui com vocês, a gente trocar ideias, percorrer um pouco do que está no entorno da transformação digital e explorar os principais aspectos que estão no entorno disso. Não somente a tecnologia em si, mas sim como que a economia digital afeta os negócios. Não é mais um jargão. Essa é uma mensagem que eu gosto de passar sempre quando a gente discute esse tema com clientes, é que assim como nós temos diversos jargões e o mundo corporativo ele vive isso em toda a sua existência, são etapas que a gente fala de redesenho de processo, reengenharia, a gente fala de questões voltadas à cultura organizacional, a gente fala sobre mindset, a gente fala sobre mundo ágil, e às vezes isso acaba caindo dentro de uma seara de commodity, uma seara de senso comum, como se fosse mais um jargão, né? Mais um jargão de negócios, mais um jargão de consultorias, mais um jargão que se explora do ponto de vista de academia, de ensino de cursos, mas eu posso garantir para vocês que nesse caso não é. É um jogo de negócios com diferentes players, cada vez mais as empresas elas vêm sendo desafiadas, de fato, por insurgentes. São empresas menores, são empresas que não são ligadas diretamente ao negócio fim da minha empresa, mas que ameaçam e às vezes tiram o mercado de uma forma muito rápida, né? E quando a gente percebe isso, o tempo e a energia para se movimentar nessa direção do mundo mais digital pode ser tarde. Então, eu sou o Luciano, da KPMG, eu sou responsável aqui pela Regional Sul, por serviços de consultoria. Já tenho aí uma estrada de mais de 25 anos de experiência, sempre atuando em serviços profissionais voltados à consultoria, tecnologia da informação. Os meus contatos vão aparecer aqui no final também, além do celular, o LinkedIn, o e-mail. Então, fique à vontade aí de dar um print, me acessar, me seguir no LinkedIn. Quanto mais a gente estiver interagindo aí e nós tivermos aqui a condição de trocar ideias, trocar conteúdos, é por esse motivo que a gente está aqui. É por vocês, para vocês, para os nossos clientes. E aí a gente entra num aspecto importante aqui. Quais são os negócios que são afetados pela transformação digital? São só as empresas pequenas? São só as grandes? É só o setor do varejo, que no último ano de pandemia intensificou de uma forma muito forte iniciativas de e-commerce, de marketplace? É só o varejo? Ou nós temos também diversos setores sendo reinventados? Quando a gente vai para o agro,
quando a gente olha o agro, o uso de tecnologia para fazer aferição diária, monitoramento de colheita, toda a questão de produção agrícola de alta precisão, tudo isso conectado com tecnologias digitais. Educação, um outro setor que foi, de uma forma muito fortemente transformado nessa pandemia. Nós tivemos ali uma virada de chave que causou, inclusive, grandes impactos para as famílias. Crianças, adolescentes tendo o ensino em casa. Como é que se faz isso? Como é que se concilia esse movimento digital? E todas as ferramentas que estão à disposição. E são muitas. E a gente vai explorar um pouco disso aqui, até porque o princípio da transformação digital é não começar pela tecnologia. E esses negócios foram impactados em todos os setores, em todos os portos de empresa, em todas as geografias, porque os negócios são feitos por quem? Pessoas. E todos nós estamos sendo impactados. Se a gente observar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, a curva ascendente em relação a aplicativos, a soluções aos nossos problemas, dos mais básicos, seja de mobilidade, seja de alimentação, seja de ensino, seja de interação interpessoal, vem sendo modificados justamente porque tecnologias digitais estão sendo endereçadas para atacar esses problemas. Então, aqui a gente começa a ter um entendimento de que o job for done, né? Qual é o trabalho que deve ser feito? Qual o trabalho que o cliente, que o consumidor quer fazer? Não é o produto que eu quero consumir. Já passou muito o momento, inclusive, da mídia aberta, mais tradicional, ser a maior influenciadora em termos de compras dos nossos, né, produtos, daquilo que a gente quer comprar. A gente pular para trás 20 anos, a mídia de massa, ela tinha um poder muito mais forte em relação a isso, a nos influenciar do ponto de vista de comportamento, a influenciar o nosso apetite a fazer uma compra de um produto que está passando na TV. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada vez mais o boca a boca digital, ele tem sido a principal ferramenta que nos influencia para tomar uma decisão de comprar ou consumir alguma coisa. E sempre atrelado àquilo que eu preciso fazer. Não é o produto, e sim a solução. Sim é o serviço que eu preciso. É a tarefa que eu quero ter concluída, né? Então, quando a gente observa isso, como que nas empresas a gente vai descolar, a gente vai ignorar esse movimento? Se nós, como pessoas, também somos funcionários, colaboradores, gestores executivos. E entender que toda essa movimentação que nos leva a diferentes caminhos de experienciação, de usufruto, de testes, de vontade de experimentar algo novo, de uma forma diferente, que seja para mim personificado. Como é que eu vou ignorar isso no mundo corporativo? O mundo corporativo é feito por pessoas, seja dentro da empresa, seja dentro da minha cadeia de valor, meus fornecedores, meus clientes, seja com todo o ecossistema que cerca o mundo de negócio. Então, aqui a gente começa a ter um entendimento mais profundo do porquê a transformação digital, de fato, é uma realidade e uma realidade cada vez mais forte. Porque as tecnologias, elas vêm modificando como nós vivemos. Elas vêm modificando o nosso comportamento. Elas vêm modificando o que nós aspiramos e de que forma que essas aspirações podem vir a ser satisfeitas. E aí a gente chega num ponto importante e que, invariavelmente, ele é discutido nas empresas e, às vezes, ele é ignorado. Nesses 25 anos, eu tenho ouvido muito aquela máxima: primeiro vamos revisar o processo, depois a tecnologia. Mas muitas vezes ainda isso não é feito. Muitas vezes
a tecnologia ela entra como sendo o objetivo e não o meio. E ela sempre vai ser o meio. Por mais avançada que ela seja, por mais complexa ou por mais simples, ela é sempre o meio. Quantos de nós baixamos vários apps no celular e quantos desses apps eles ficam ali, talvez, escondidos? Quantos desses apps ficam, muitas vezes, não utilizados? E aí, quando a memória aumenta e a gente precisa liberar espaço, o que a gente faz? A gente vai nesses apps e desinstala. Por quê? Porque a tarefa que ele se propõe a fazer não faz mais sentido. Porque aquele trabalho que eu queria executar a partir da tecnologia, ele já está resolvido. Então, a gente tem que entender que o ponto de partida sempre vai ser o problema de negócio, o desafio, a hipótese, o objetivo que eu quero atingir e utilizar a tecnologia, de fato, para avançar nesse sentido. Não é meramente sobre automação ou digitalização de processos, como o Fábio comentou aqui no início. É sobre como que a tecnologia se torna um componente estratégico para que a empresa cresça, para que a empresa prospere, que ela seja mais ágil, que ela seja mais simples de se operar. E quanto maior a empresa, mais complexo esse movimento se faz. A gente brinca muito com aquele conceito de vamos ser digitais, vamos ser ágeis, vamos ser centrados em cliente. E aí vamos movimentar a nossa empresa. Decidido? Vamos, com toda velocidade. Gata a quinta marcha e vai. E demora para virar, para tomar aquele rumo novo, demora muito, porque uma empresa maior, uma empresa média, uma empresa grande já tem suas estruturas, tem suas políticas, tem seus procedimentos, tem seus ritos, e isso não se modifica simplesmente com uma decisão de ser mais digital. O percurso é um percurso que ele somente vai ser de sucesso na medida que nós criarmos as fundações corretas. A gente vai falar um pouco sobre essas fundações. E por que que tecnologia não é o ponto de partida? A tecnologia, ela sempre é o ponto de chegada, o meio, o veículo, o instrumento habilitador. Vamos ver alguns exemplos. Essas tecnologias, hoje, elas estão super segmentadas. A gente chama isso de ultrasegmentação. E essa ultrasegmentação de tecnologias, ela acompanha a ultrasegmentação de problemas. O nosso mundo cada vez é mais complexo, cada vez é mais detalhista, cada vez as soluções são mais específicas. Então, se a gente acompanhar a evolução de conhecimento que os nossos pais, nós próprios e os nossos filhos têm a opção e têm o acesso de capturar em um dado espaço de tempo, a curva entre as gerações de conhecimento, de informação disponível, acessível e muitas vezes até qualificada de uma forma simples, é uma curva exponencial muito acelerada, o que torna um conhecimento mais democrático, o que torna um conhecimento mais globalizado. Tudo bem, mas se o conhecimento é globalizado, não necessariamente o mesmo conhecimento vai ser suficiente para que eu prospere, porque eu parto do princípio que o conhecimento ele é acessível a todos. E aqueles que tiverem a capacidade de transformar esses conhecimentos em aplicação prática, em solução, em serviço, são aqueles que vão ter um crescimento e desenvolvimento a partir desse conhecimento. E isso tem muito a ver com o nosso slide aqui, o nosso slide de ultrasegmentação de tecnologias. Dado o conhecimento geral disponível, os problemas que esses conhecimentos podem ser endereçados, eles muitas vezes precisam de aprofundamento.
Eu não consigo aprofundar em todos os temas. Eu não consigo resolver com proficiência todos os desafios que são diários dentro de uma organização, são diários dentro de uma área de planejamento, de uma área de logística, de uma área de TI, de uma área de comércio exterior. Porque os problemas, eles são mais desafiadores e a solução que eu preciso dar tem que ser uma solução que me coloque num patamar superior de negócio, num patamar que eu me coloque melhor que meu concorrente. Porque a concorrência, a quantidade de novos players, ela é cada vez maior. Vamos observar alguns exemplos aqui, que eu acho que é bem interessante esse mapa. Esse slide, é interessante que esse slide, eu acessei ele em 2015. Eu estava na Argentina fazendo um trabalho para uma empresa em crescimento, dentro de um programa junto à Endeavor. E o desafio junto a essa startup de tecnologia, tem uma solução específica em termos de inteligência artificial, com várias aplicações. Ela, obviamente, precisava se reposicionar. Ela precisava achar formas de competir melhor e de crescer. Tecnicamente, a solução perfeita. Mas como explorar o mercado? Quem são os concorrentes? E, na ocasião, esse mesmo mapa foi utilizado para a gente ter uma dimensão de quais seriam os players que eles deveriam se descolar, que eles deveriam focar com a solução que eles têm. E se a gente olhar de 2015 para cá, a quantidade de logos que tem aqui nesse mapa aumentou muito. E são diversas aplicações. A gente está falando aqui, para vocês terem uma ideia, de um aumento de 9 vezes a quantidade de empresas especializadas a lidar com problemas específicos de negócio, de marketing. Em 2014 era em torno de 947 empresas. Hoje, um pouquinho antes, 2020, nós tínhamos já 8.000 empresas. Muito bem. Se nós tivermos alguém aqui na sala com o chapéu de CMO, de diretor de marketing, diretor de venda, gestor de marketing, CIO, gerente de TI, a pergunta que eu faço: como é que eu escolho isso? Como que eu seleciono a tecnologia para resolver um problema? Eu vou ter que olhar tudo isso? Eu vou olhar quais? Luciano, a gente pode pegar, por exemplo, as referências de mercado, a gente pode olhar as pesquisas que os institutos indicam, quais são as referências, quais são os líderes. Perfeito, a gente vai mostrar um pouco disso também. Do Gartner, da Forrester, do IDC, que são fontes que usa muito para ter uma fotografia desse ambiente de tecnologia para diferentes aplicações. Mas e se eu deixar de fora os pequenos, as startups que estão tendo soluções muito mais efetivas? Não vou conseguir mapear tudo isso. E aí a gente começa a entender que para eu ter uma transformação digital, eu preciso ter conexão. E não era conexão no sentido de conectar equipamentos, devices. Isso também é importante. Isso é fundamental quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de RFID, quando a gente fala de componentes e tecnologias que conectam pessoas, coisas, processos, sistemas. Isso é um fundamento super importante para operacionalizar a transformação digital em algumas áreas. Mas a conectividade que eu estou falando agora aqui é a conectividade da empresa com o mundo externo. Para falar mais sobre isso, mas já dando aqui um spoiler do conceito, as empresas que se voltam para uma transformação digital, cada vez mais elas também têm que ser o que a gente chama de outside in. Eu tenho que buscar de fora soluções para dentro. E não somente inside out. Ou seja, o problema que eu tenho, eu vou resolver de uma forma que eu conheço. O exemplo que eu falei do Gartner. Do Gartner, quando a gente está falando de RPA,
e aqui na sala o RPA é um conceito de robotização, ou seja, eu tenho um software que ele simula a operação de um humano. Então, esse software ele vai se logar no meu sistema, no meu SAP, no meu Oracle, ele vai simular uma transação, depois ele vai ter um passo que ele vai conectar num site externo, vai fazer um login, vai puxar um dado, vai trabalhar uma planilha, consolidar isso e depois entregar isso dentro de um BI, por exemplo. É uma atividade que um humano faz. E o RPA ele tem esse propósito de simular esse ambiente, de executar essa tarefa humana. Muito bem, gostei da ideia, acho que isso tem um benefício muito interessante, eu posso racionalizar meus custos, eu posso otimizar processos, eu posso transformar rotinas que são repetitivas e que eu posso incorrer a erros operacionais usando RPA. Ótimo. Vamos para o passo 2. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? E aí a gente faz uma consulta e enxerga esse quadrante. Muito legal. Eu tenho o UPath, eu tenho o Microsoft, eu tenho várias ferramentas aqui líderes e outras também posicionadas em outros quadrantes do Gartner. Eu vou lá e escolho uma delas. Faço uma prova de conceito, faço um teste, faço uma avaliação, vejo demonstrações e escolho. É um caminho que acontece e é um caminho legítimo, quando bem estruturado, quando baseado em casos de negócio, quando simulado os ganhos efetivos financeiros e não financeiros. Nós fazemos bastante esse trabalho aqui na KPMG. Né? Construir esses casos de negócio, selecionar a ferramenta adequada, demonstrar o ganho ao negócio. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto para nós é como que nós podemos vir a deixar de lado outras várias tecnologias. E aqui a gente olha mais de 40 startups globalmente posicionadas e que se propõem justamente a automatizar processos por via do RPA. Em diferentes níveis. Um nível mais cognitivo, um nível de automação de negócios, um nível de captura de informações para diferentes propósitos, diferentes dilemas. Um outro exemplo. Data Science. Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial. Por que isso é importante? Por que nós temos que nos preocupar com dados? Porque os dados nos trazem insights. Os dados nos trazem a condição de ser insightful, de ter possibilidade de prospectar uma oportunidade. Não somente olhar o passado, sim, olhar o passado, o meu BI, ter as informações relativas a como foi o meu desempenho de vendas por diferentes perspectivas, com diferentes fatias dessa leitura, por canais, por segmentos, por geografias, por tipos de clientes. Mas o Data Science aqui que a gente está falando é algo mais avançado. E, de fato, Data Science e a inteligência artificial ela vem muito para auxiliar a previsibilidade dos negócios. Legal, muito bom. Gostei. Acho que a minha empresa precisa tomar decisões com mais profundidade e base em dados. Acho que nós temos aqui na minha empresa um espaço para fazer isso. Já consigo até visualizar alguns casos de negócio onde essa tecnologia ela vai trazer valor. Vamos selecionar as ferramentas, vamos selecionar as tecnologias. E esse mesmo conjunto, essa mesma complexidade, ela se mostra aqui quando a gente olha mais de 100 startups posicionadas para healthcare, para saúde, para o sistema financeiro, bancário de seguros, para transportes, construção, manufatura, varejo e atacado. Nossa, Luciano, a gente tem muita solução. E observem que tudo aquilo que eu comentei no início se mostra como fato aqui. Micro problemas, micro soluções. Com expertise aprofundada para obtermos a melhor solução para aquele caso de negócio. E aí vem o desafio. Como escolher, como buscar isso.
E a pergunta eu volto aqui para vocês. É pela tecnologia que a gente começa? Ou é pelo caso de negócio? Ou é pelo desafio? Ou é pelo objetivo que eu tenho de chegar a um patamar diferente em algum processo, em alguma dinâmica que eu tenho? Tem mais exemplos aqui. Blockchain. Também uma perspectiva de tecnologias específicas, várias, e o blockchain vem muito para romper transações entre duas partes de uma forma segura. É uma tecnologia que vem avançando bastante, com muitas aplicações aí no setor marítimo, por exemplo. No setor financeiro, a gente tem decorrente do blockchain as criptomoedas. Então, é um sistema que ele compartilha pedaços da informação, pedaços do elo, justamente para garantir a confiabilidade disso. E as aplicações de negócio também são variadas. O mesmo dilema que nós tivemos aqui em RPA, em inteligência artificial, também temos em blockchain. Muitas empresas, muitas startups construindo soluções também específicas, né, e nichadas por segmento de negócio, por aplicação, mineração, e mercado de capitais, e infraestrutura, em toda a questão de gestão de ativos, em pagamentos. Então, de novo, tecnologia acaba sendo o meu alavancador. IoT, um outro exemplo, diversas plataformas, mais de 1.200 startups trabalhando com soluções de IoT. A IoT, ela promete muito, já vem entregando, e se a gente fosse pensar nos desdobramentos e nas aplicações, elas são infinitas. Não somente o IoT, quando a gente pensa em indústria 4.0 para a manufatura, que é a conexão dos equipamentos de uma forma inteligente, que me dá mais segurança, me dá mais previsibilidade, numa manutenção preventiva, numa redução de setup de máquina, no escalonamento de jobs de produção, mas eu posso estender ainda muito mais. Posso estender o IoT a coisas do nosso cotidiano. É o meu carro que está conectado por IoT com a concessionária, com a fábrica, que me dá justamente a previsibilidade de manutenção, de percursos, conectado com outros devices nas cidades inteligentes, que a gente vem observando bastante um avanço global de também aportar muita tecnologia digital nas cidades para melhorar o trânsito, para melhorar a segurança, a iluminação, otimizar custos. Então, as aplicações aqui são muito variadas. E não de forma invariável, a gente tem um landscape aqui, um conjunto de muitas empresas especializadas em IoT, internet das coisas. E o que a gente chega como conclusão é que a nossa era digital, tecnologia é negócio e negócio é tecnologia. Essa é uma visão que nós da KPMG acreditamos muito, e os projetos que nós conduzimos com os clientes, eles têm sempre essa tônica. Se eu for reinventar uma área de TI, eu vou reinventar uma área de TI tendo esse plano de fundo. Se eu vou reinventar uma área financeira, um back-office, eu vou ter esse plano de fundo. Se eu pensar numa melhor cadeia de distribuição, numa área de supply chain, eu vou considerar tecnologia sempre. Não tem mais como dissociar uma coisa da outra. Não mais hoje. E aqui, quando a gente está falando de tecnologia, negócio, tecnologia, a gente está falando no sentido muito mais amplo do que ter um sistema, um ERP, um sistema de gestão que suporte meu processo transacional. Está falando de tecnologia embarcada dentro daquilo que eu oferto ao meu cliente, olhando para fora, inclusive. Nós aqui na KPMG, a gente tem áreas de fomento, difusão e produção de conhecimento. Então, invariavelmente, com uma frequência bem razoável,
nós lançamos diversas pesquisas de mercado e criamos estudos específicos para vários temas. Essa pesquisa que está aparecendo agora aqui para vocês é uma pesquisa que mostra o quanto que o digital vem transformando os negócios. E mais, o quanto que uma empresa mais madura no seu processo de transformação digital apresenta melhores resultados. As empresas digitais, as empresas líderes digitais, elas alcançam um potencial de resultados de negócio superior aos seus concorrentes. Até 2 vezes mais eficiente para melhorar a obtenção e a retenção da confiança do meu cliente. Isso é importante? É importante eu ter a confiança do meu cliente? É fundamental. É a confiança que vai transformar esse cliente num cliente mais fiel, num cliente que propaga a minha marca, que defende a minha marca, que volta a comprar de mim. O líder digital, ele consegue até ser mais performático até 3 vezes na qualidade das experiências positivas que ele oferta, que ele oferece aos seus clientes. Mas experiência do cliente é importante? A quantidade de vagas que a gente observa no mercado de profissionais especialistas em user experience nos últimos 2 anos aumentou muito. As iniciativas que são feitas para mapeamento da jornada do consumidor, quais são os touch points, quais são os momentos críticos em que eu, empresa, faço uma interface com o meu cliente em toda a sua vida. Como é que eu chamo a atenção dele? Como é que eu capturo a atenção para que essa atenção se configure em uma ida à minha loja física ou digital? Para que ele consiga ter uma experiência de entender aquilo que eu estou oferecendo, despertar essa curiosidade e ter uma facilidade de encontrar produtos e serviços nos meus canais, ele conseguir fazer uma compra com sucesso, dele ter um cardápio de serviços que o ajude, inclusive, nesse percurso, mais ainda no pós-venda, como ele vai ser atendido, de que forma, sabendo que o Luciano é uma pessoa que não somente está ligando para o call center para fazer uma reclamação, um pedido de reagendamento de pagamento, mas o Luciano é um cliente que compra 3 vezes por mês um ticket de R$150 e já faz há 4 anos nessa empresa. Então, o Luciano vai ser tratado diferentemente do Pedro ou da Maria que comprou uma vez só. Mas essa inteligência existe nas empresas? Essa inteligência do cliente no centro está sendo bem utilizada? E aí é Data Analytics, é processo, é integração de sistemas e é o aculturamento da empresa se voltar a um bom atendimento e a uma melhor prestação de serviço com experiência positiva ao consumidor, ao cliente. E quem está na frente, quando diz digital, consegue ser 3 vezes mais eficiente nesse aspecto. 3,5 vezes melhor em relação a crescimento de receitas e lucratividade. 4 vezes mais capaz de buscar eficiência operacional. E o que é eficiência operacional? A eficiência operacional é fazer mais com menos. Quanto mais com menos eu fizer, mais eficiente eu sou. Então, o aposta em tecnologias voltado à racionalização, à otimização de processos, a tornar a minha operação mais leve, mais fluida. E 5 vezes melhor, 5 vezes mais rápido em lançar produto e serviço. Não sei se vocês acompanharam recentemente, o Facebook já está lançando o seu banking, a sua fintech. Então, a rapidez que o mercado se movimenta para lançamento de produtos. Quanto mais digital, mais rápido eu consigo atingir novos mercados e novos produtos. Então, o digital
é crucial para habilitar serviços, produtos numa velocidade e escalar o nosso negócio. Mas essa ambição ela tem que estar muito alinhada, essa ambição tem que estar muito bem sustentada. Então, a gente olha a pesquisa e esse número não surpreende, praticamente 100% das empresas focadas nessa transformação. Mas desses 96 empresas focadas na transformação, nem todas estão, de fato, conseguindo ter sucesso naquele conjunto máximo de ambição e de objetivos de negócio. 83% dos executivos não estão confiantes, e, embora estejam focados, terão resultado na construção de novos modelos de operação, novas formas de atuar no mercado. Então, parece um contrassenso. Mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa não confiança estabelecida, quase 100% está focado nisso. Então, onde é que está o problema aqui? O problema aqui, provavelmente, está em como isso está sendo construído, como está sendo pavimentado. E, certamente, aspectos não ligados à tecnologia são os maiores ofensores. Um outro exemplo aqui dessa pesquisa. 70% dos CIOs, né, dos executivos de TI, acreditam que sua estratégia digital é apenas moderadamente efetiva ou pior. Como assim, Luciano? Mais de 2/3, mais de 2 de cada 3 executivos de TI acreditam que suas iniciativas elas são modestas. Elas não são suficientes. Por quê? Onde é que está o problema? Não estão trabalhando certo? Estão trabalhando certo. Então, mas o que acontece é que, e esse é um dos fatores, não é o único, porque aqui a gente não tem todas as respostas, a gente tem todas as perguntas quando a gente explora esses desafios. As boas perguntas, dentro de um contexto, nos vão revelar realmente os fatores que a gente precisa reforçar. Mas um deles, eu posso assegurar, um deles é que às vezes é colocado para a área de tecnologia a incumbência de sozinha transformar digitalmente o negócio. E isso não vai funcionar. Isso funciona para algum processo, para alguma iniciativa, para os movimentos ad hoc, né? os movimentos pontuais de uso de tecnologias mais digitais e mais novas para o negócio. Mas dentro de uma transformação, e esses 83% dos executivos não estão confiantes, não basta. O movimento tem que ser maior, o movimento tem que ser organizacional. Aqui nossa pesquisa também revela alguns dados legais em relação à postura que cada empresa, que cada organização vem tendo em relação aos esforços de transformação digital. Então a gente vê muitas ainda, a grande maioria entendendo que é parte de uma estratégia, que o digital ele tende a suportar as operações. E aí a gente volta para o segundo, terceiro slide aqui no nosso dia, e a gente percebe que, de fato, a tecnologia ela não é a resposta de ponto de partida, mas ela é, de fato, a resposta de que transformação digital não é mais um jargão, é uma realidade. As empresas vêm depositando energia, foco, preocupação com isso, não somente porque elas querem ser melhores, porque a concorrência também está fazendo isso. Passar isso aqui. Como que o processo, como mudou o processo de defender, justificar, pleitear estratégias de investimento em transformação digital? Quando a gente olha antes da pandemia e depois. Então agora, pós-pandemia, né, vamos colocar pós, porque as grandes ondas já passaram, felizmente, aqui no Brasil e no mundo, a gente já está numa curva descendente da pandemia. 60% dos líderes revelam que está muito mais fácil, muito mais ágil essa discussão de transformação digital.
porque a pandemia se tornou um acelerador. A pandemia nos forçou a sair dos escritórios físicos e a trabalhar em casa. Essa palestra, esse nosso encontro aqui, eu estou sentado na minha sala e conversando com vocês. Há 1 ano e meio atrás, seria no escritório, seria numa sala de reuniões, fisicamente localizado na KPMG. A pandemia nos forçou a isso. E ao forçar, ela acelerou muitos movimentos. Se torna mais fácil, obviamente, a discussão em relação a outras iniciativas digitais. O próprio resultado de empresas que conseguiram sobreviver com as suas operações mais tradicionalmente centradas no físico, nos prova isso. E o digital, seja pelo e-commerce, seja por eventos online, né, vamos pegar o setor de eventos, setor de educação, de turismo, de entretenimento, de cultura, ele sobreviveu com dificuldades, é verdade, mas pela possibilidade, pelo uso de tecnologias digitais, de conseguir chegar ao público. E olha só que interessante isso. Olha só que interessante. Eu vou ficar nesse slide aqui, mas eu vou fazer mais um comentário. Quando a gente percorre o mundo físico somente, vamos pegar o exemplo do varejo. Como é que geralmente funciona o varejo? O varejo ele tem suas ações de promoção, tem suas ações de divulgação de produtos, de marca, tem o seu marketing institucional, com a expectativa de que, de alguma forma, seja no canal que for, na mídia de massa, nas redes sociais, na rua, em outdoor, não importa o canal, desperte nosso interesse e faça a gente lembrar que existe uma marca, uma loja, que eu posso ir fisicamente até lá, quando eu quiser, entrar, escolher um produto, sair, né, com ele comprado. Esse é o físico. Ou ainda, eu estiver passando num shopping e a vitrine me despertou algo que eu não estava querendo comprar, e aí, por compra de impulso, eu vou lá, entro e compro, por impulso. Não importa o modelo, o fato de comprar, o ato de comprar num varejo físico, ele se dava muito ainda desde uma perspectiva de eu encontrar a loja, eu, consumidor, ir à loja, eu passar pela loja. Com o crescimento do e-commerce, que não é de agora, é de bastante tempo, muitos varejistas reticentes, outros pioneiros na ampliação dos seus canais digitais de e-commerce. E aí nós temos vários cases que são irrefutáveis do mercado de mudança de negócio por uso de tecnologias digitais voltados ao cliente, ao consumidor. E a pandemia, ela trouxe o quê? Ela trouxe uma obrigação. Ou a empresa que não tem presença digital, ela vai ou ela quebra. Porque nós tivemos restrições de abertura de loja. Muito bem. Qual é a inversão que a gente observa aqui? A inversão, ela se mostra em que a empresa chega, o varejista chega no seu cliente. Ele consegue chegar. E em clientes que ele, inclusive, nunca imaginaria que poderia chegar. Quebra-se geografias, quebra-se clusterização, segmentação de clientes, quebra-se uma série de barreiras que dentro de uma venda tradicionalmente digital, ela não acontecia. Então, vocês vejam que a transformação digital ela é muito poderosa e ela tem repercussões, muitas vezes até imprevisíveis, que não fez somente muitas empresas sobreviverem, fez empresas crescerem absurdamente. Estava fazendo uma reunião ontem com um cliente do setor de educação, que era tradicionalmente a sua maior fatia era de ensino presencial. Na mudança de modelo para o digital, ele cresceu quase 3.000% em número de alunos. Então, nunca esperavam que isso poderia acontecer.
Então, essa massificação personalizada do meu cliente só é possível eu massificar personalificando, ou seja, tratando o Luciano como Luciano, a Maria como Maria, Pedro como Pedro. Somente a gente consegue fazer isso com tecnologia digital. Tem bastante esse exemplo aqui, mas é que um assunto vai puxando o outro. E quando a gente olha aí os processos de negócio alavancados pelas iniciativas digitais, nesse intervalo de 1 ano de pandemia, esse aqui é um recorte de 1 ano da nossa pesquisa, a gente vê que realmente todas as iniciativas lideram aqui as iniciativas voltadas a ter serviços ao cliente. Depois temos operações, processos de TI, temos, obviamente, manufaturas, vendas, outras áreas da empresa, um pouco mais lá embaixo, o RH, enfim. Mas o ponto aqui é que em todas elas nós tivemos um movimento para frente, um movimento de aceleração das iniciativas digitais. Muito bem. E a pergunta, por onde começar? Como prosperar e como acelerar isso? Certamente a gente não tem uma resposta que funcione para todas as organizações. Certamente cada empresa tem o seu contexto, tem a sua estrutura, a sua cultura, o seu nível de maturidade em relação ao uso do dígito como uma alavanca de crescimento. Mas existem alguns princípios, existem alguns fundamentos que são importantes a gente considerar. São fundamentos que norteiam a economia digital, não somente a tecnologia digital, mas sim a economia digital. Quais são eles? O centro é o cliente. O centro é a experiência do cliente. Por quê? Porque é o cliente que faz o negócio girar. É o cliente que faz a empresa ter os seus resultados. É o cliente que eu estou servindo. Então, o meu foco no cliente, eu ser um customer centric, ou seja, eu de fato atuar em linha aquilo que importa e gera valor para o cliente, é um fundamento da transformação digital. Ah, mas isso não é tecnologia? Não é. Não é tecnologia. Observem a quantidade de indústrias que aumentaram as suas iniciativas de, que a gente chama de DTC, ou DTC, que é o Direct Consumer. Muito. Por quê? Porque eu preciso chegar no meu cliente. Comentei agora há pouco sobre o varejo tradicional versus digital, que ele chega no público. Eu preciso chegar no meu cliente, eu preciso conquistar, reter. Então, o cliente no centro, ele é a chave. E no entorno do cliente no centro, eu tenho vários aspectos. Eu tenho que ter uma entrega moderna, eu tenho que ter uma entrega que seja ágil. Onde é que a gente tem que quebrar silos? O que limita a minha agilidade? Então, empresas muito departamentalizadas, elas vão ter mais dificuldades, porque a construção de soluções, ela é sempre multidisciplinar. A fluidez de projetos, ela requer pessoas com diferentes conhecimentos e que estão em diferentes áreas. A gente vê os squads, os times ágeis aqui. Para funcionar isso, muitas coisas devem ser preparadas. E a TI? O que a TI hoje tem de restrição, tem de limitação para ser um protagonista, para ser um ator importante, relevante na transformação digital? O que a gente tem que revisitar? Eu tenho que ter, então, o dobro de pessoas? Ou eu tenho que ter acesso a outras fontes de conhecimento, a um ecossistema de inovação aberta, uma conexão mais forte com startups, um olhar voltado não somente à sustentação e também à inovação. Como que eu faço isso? Então, muitos trabalhos que acabam sendo encomendados e discutidos, nossos clientes, eles vão muito nessa linha. Eu preciso reposicionar a minha TI, eu preciso revisitar como que ela vai ser um ator mais protagonista. E o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Investimento dinâmico, como que a gente
traciona as iniciativas e percebe e mede o resultado disso. Então, é algo conectado diretamente com a entrega moderna. Aqueles projetos de 6 meses, 18 meses, 1 ano, com raras exceções, quando isso de fato é necessário, quando a gente fala de inovação, eles tendem a desaparecer. Cada vez os projetos eles vão ser mais curtos ou vão ter a sua vida, né? Essa vida correspondida a partir de produtos que eu coloco logo no mercado, as chamadas MVPs, produto mínimo viável. E esse produto mínimo viável, ele vai ser melhorado a partir do seu uso, que já gera valor para o cliente. E esse valor recebe de volta algum tipo de resultado. Inclusive pode ser receita, pode ser resultado econômico, pode ser rentabilidade. Que é o retrofunding, que a gente chama, para fazer a nova versão, a nova, a nova e a nova. E não mais um planejamento exaustivo de meses e para lançar algo que talvez não tenha o fit para o negócio, não tenha fit para o mercado, não tenha adesão de fato pelos clientes e compradores, consumidores. Então, são fundamentos muito amarrados, né? E é o que vai muito tracionar o quão veloz eu vou ser nas minhas ofertas, o quão veloz eu vou ser na minha resposta a produtos e serviços lançados pelo meu competidor, o meu rival. E sem esquecer aqui, e é um componente importante, está aqui embaixo da nossa mandala, dados como ativo. Como esses dados eles podem ser consistentes, confiáveis, disponíveis, monetizáveis, e que eu consiga escalar o acesso, o garimpo, a mineração dos dados para ter insights relevantes e que isso ainda reduz o meu risco. Então, observe que aqui que essa mandala ela nos traz muitas notícias aqui, são vários sabores e que inevitavelmente requerem muitas competências novas, às vezes modificações do meu processo de negócio, da minha interação com áreas, da minha cultura. Eu vou voltar aqui e fazer um comentário em relação a isso. Não, nós temos aqui um capítulo sobre cultura, eu vou deixar isso logo para frente. Customer Experience, Customer Centricity, eu comentei antes, e mais um reforço dessa mensagem que acho que é importante, que os nossos clientes tenham respostas nas nossas ofertas àquilo que são problemas relevantes. Quais são os problemas relevantes? Como que eu lido com esses problemas de uma forma inovadora? Como que eu resolvo de uma forma diferente, que faça sentido e seja simples para o meu cliente? Que tecnologias eu vou aportar para fazer esse produto, resolver esse produto ou serviço, resolver com uma boa experiência do meu cliente um problema que ele tem. Ou até que ele não saiba que tem. Pode ser uma oportunidade. Então, Customer Centricity, mais um reforço aqui, porque esse aspecto ele é fundamental quando a gente quer mover a empresa numa transformação digital. Vamos falar um pouquinho de TI? Vamos falar um pouco da nossa área de tecnologia da informação. É uma área que ela sempre teve muitos desafios, sempre é uma área que ela sofre muitas vezes a síndrome do devedor. Todos na empresa demandam, pedem coisas para a TI, e a TI ela tem que entregar isso. E é difícil entregar muita coisa. Não é simples. Quem trabalha em tecnologia sabe o quanto, às vezes, construir uma solução, mudar uma solução, requer muito esforço. E, ao mesmo tempo, é uma área que precisa manter o negócio funcionando. Legal. E, por muito tempo, ela tem sido uma área fundamental para a automatização dos processos, para a agilidade operacional. Mas agora, nos últimos movimentos digitais, nos últimos anos,
a TI vem sofrendo um desafio, uma pressão adicional. Como se não bastasse as pressões de ter tudo funcionando sem bugs, sem erros, não pode cair o serviço, como se não bastasse isso, a pressão hoje sobre as áreas de TI ela é maior ainda, por conta das tecnologias digitais que estão aí, e as revoluções estão sendo feitas. E as empresas estão desaparecendo em função de insurgentes que resolvem problemas de uma forma mais simples e mais barata. Então, o que a TI hoje tem que observar? Como que a TI hoje tem que se preparar para ser uma TI voltada para o digital? Essa TI, ela tem que passar de uma TI mais tradicional, de uma TI que é ainda, em alguns casos, orientada a controle, orientada à aversão a riscos. O que você quer dizer com isso, Luciano? O que é aversão a riscos? Aversão a riscos é não se aventurar ou não ousar percorrer caminhos que por algum tempo eu não percorria. Então, mas o que isso tem a ver com a inovação? O que isso tem a ver com o digital? Isso tem a ver com o digital diretamente. Porque se eu sou averso a riscos, se eu entendo um movimento ao novo como sendo uma ameaça, eu não vou inovar. Então, cada vez mais, o comportamento e a forma de atuação das TIs, ela tem que passar de uma orientação a riscos para uma TI colaborativa. Compartilhe de forma aberta novas iniciativas, novos ambientes de multidisciplinar, com expertise diferentes, para que a gente consiga ter soluções novas. Essa mesma TI, ela tem que se prender menos a processos, menos controles, menos documentação e princípios mais ágeis. Mais software, menos papel. Mais interatividade com o cliente, menos encomenda através de um sistema de pedidos internos. Muito mais conversas e diálogos do que papel. Muito menos foco em projetos e mais foco em produto, em solução de fato. Rico em dados e pobre em insights, ainda muito em alguns casos, para uma TI que promova análises prescritivas e preditivas. E estrutura, Luciano? Menos estruturas rígidas. O que é uma estrutura rígida? É uma estrutura onde cada caixinha, e aqui nessa TI, hein? Aqui também é a companhia como um todo, cada caixinha somente faz aquilo que lhe cabe. Não, a gente tem que estar conectado, a gente tem que trabalhar de forma mais colaborativa entre os diferentes times, de uma forma fluida. Menos focado para dentro e mais obcecado pelo cliente. Cliente final, o meu consumidor, não é somente o meu cliente interno. Eu tenho que entender que a TI ela tem um poder absurdo de transformação em relação a como que os clientes da empresa serão atendidos, suportados, e como que a gente pode atrair e reter esses clientes. Porque a gente tem muita tecnologia que ajuda nisso. Mas eu tenho que ter esse olhar, eu tenho que ter essa preocupação, eu tenho que ter essa mentalidade de que é importante eu entender mais o cliente da minha empresa, não somente o meu cliente interno. E a gente tem outros aspectos aqui também importantes, que a gente passa por questões mais de soft skills, de perfil técnico, mas também importante cada vez mais a gente ter empatia, a gente entender mais o comportamento humano, porque se a gente trabalha com times múltiplos, times com diferentes pessoas, e a inclusão e diversidade, ela está aí porque ela é uma realidade. Mas o que isso tem a ver com transformação digital? Tem tudo a ver com transformação digital. Se a transformação digital ela leva a gente a uma condição de ser inovador, eu só consigo ser inovador se eu tiver pessoas diferentes, que pensem diferente, tenham princípios também diferentes, mas que comunguem
da mesma visão de futuro. E aí a gente tem um alinhamento. A gente tem um time diverso, um time que sabe trabalhar junto de forma colaborativa, mas com um propósito. Essa palavrinha, ela tem sido também muito fortemente adotada nos mundos de negócios. O propósito claro do porquê que a gente está aqui fazendo o que a gente faz hoje. Dados como ativos de negócio, a gente, de novo, batendo nessa tecla de dados como ativo, mas o que significa ser ativo? Significa que o dado ele me dá uma condição de eu prosperar no negócio a partir de um conhecimento que eu não sabia que ele existia. Porque ele vai muito além do BI, ele vai muito além do dashboard, que é o meu retrovisor. Aqui a gente tem que enxergar os dados como ativo como sendo meu para-brisa, como é que eu olho para frente, como é que eu projeto os cenários de futuro a partir da conexão de dados internos e externos. Estruturados no meu RP, no meu CRM, e não estruturados nas minhas mídias sociais, nos e-mails, nos meus atendimentos de call center. Como é que eu cruzo isso? O que faz sentido? Quais são as hipóteses de negócio que eu quero trabalhar e que, a partir de dados conectados de uma outra forma, me revelam espaços novos de crescimento e de eficiência de negócio. Então, aqui é um exemplo. A ideia aqui não é a gente percorrer um caso de negócio, mas quando a gente fala das aplicações de data science para supply chain, a quantidade de aplicações que a gente pode utilizar para ser mais preventivo, para ser mais preditivo, né? ela é muito grande em variedade, em quantidade e impacto, né? E a gente está falando de como que a gente conecta todos os elos de uma cadeia de suprimento. Como que eu utilizo dados do meu fornecedor, da minha fábrica, do meu fornecedor de matéria-prima, com a minha previsibilidade de demanda, com aquilo que o meu cliente pode vir a querer mais ou menos, para um canal digital, para um canal físico, para uma geografia. Como que eu utilizo esses dados que estão aí para ter uma fluidez melhor da minha cadeia de suprimento. E aí a gente começa, de fato, a ter dados como ativos, e não somente dados como histórico. E aqui eu comentei há pouco que a cultura, eu ia falar de uma forma mais especial. Trazemos aqui a frase do Peter Drucker, a famosa frase de que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é verdade. Muitos anos atrás, eu estava fazendo um projeto de PMO, um projeto de transformação de um banco para que ele adotasse melhor os seus projetos, para que ele tivesse uma forma mais eficiente de capitanear suas iniciativas, seus investimentos, utilizando como ferramenta uma gestão de projetos, para que essa gestão de projetos desse mais visibilidade, para que ela desse o instrumental de engajamento das pessoas, para que nós pudéssemos, a partir de uma gestão de projetos mais estruturada, um pouco mais formal, não dura, mas formal, ela pudesse, de fato, traduzir os investimentos em resultados, com segurança, mitigando riscos. E durante esse projeto, isso já faz algum tempo, foi 2005, 2006, o diretor de TI e também estratégia me comentou uma coisa. Ele comentou para mim assim: sabe, Luciano, que esse negócio de cultura, para mim, é o seguinte: cultura é a desculpa que a gente usa quando as coisas que a gente não pode depositar como sendo erro de pessoas, processo de tecnologia, a gente usa como sendo o fator, como o motivo de fracasso de uma iniciativa. A gente fala que isso aqui é porque a cultura é diferente. E é engraçado porque o termo cultura, ele é um termo de múltiplas interpretações. Mas se a gente fosse pensar o que é a cultura é o conjunto de comportamentos das pessoas. É o conjunto de ritos instituídos, não escritos, que faz as pessoas agirem da forma que elas agem. E muitas vezes sem saber o porquê. Muitas vezes sem ter um motivo
Aquele profissional que entra na empresa nova, começa a trabalhar e alguém fala, não faz assim porque aqui não funciona desse jeito. E o profissional fala, ok, então eu vou fazer diferente. Ele não sabe o motivo, mas está na cultura. Então a cultura como estratégia do café da manhã. A cultura digital ela é indissociável da transformação digital. Em todos os projetos onde nossos clientes têm uma ambição de transformar o dígito como sendo um componente diferenciador do seu crescimento e da sua prosperidade e continuidade de negócio, a gente explora a cultura como sendo um dos pontos centrais para garantir que isso vai ser construído, pavimentado, para que outros processos, políticas e formas de trabalho sejam de fato instituídas. É uma base importante. Nunca pode ser desconsiderado. E aí existem alguns fundamentos, existem alguns elementos-chave para a gente construir uma cultura digital. Não são os únicos, aqui são alguns. Longe da gente querer ter aqui a solução pronta para ter uma cultura digital. Mas a experiência nos mostra que esses são elementos que a gente tem que atentar, a gente tem que ter um olhar especial. Entender, começar pelas conquistas. Então, como que a gente demonstra os resultados das iniciativas digitais? Isso é uma forma de facilitar a venda interna. Empoderar a liderança para disseminar essas alavancas da cultura. São várias questões importantes aqui, como trabalhar de forma mais colaborativa, reduzir a aversão a riscos, estar aberto ao novo, construir de forma experimental e não somente definitiva. São componentes importantes para a gente alavancar a cultura digital. Monitorar esse desempenho das pessoas, demonstrar que os comportamentos digitais eles são importantes e a gente promove isso como sendo uma grande valorização de quem já está imbuído nessa direção. Entender, de novo, que não é somente tecnologia, são skills diferentes, são pessoas, às vezes com modos de pensar diferentes, criando e incentivando a prática de experimentação, redução ao estigma de falha. Ah, mas se eu criar um produto aqui e ele não der certo, então eu não vou nem tentar. Esse é um problema de cultura. Esse é um problema de estar enraizado de aversão a risco, onde o erro é retribuído com penalização. Errou, penalidade. Advertência, má avaliação de performance do profissional. E quando a gente tem o espírito de inovação, a gente tem que balancear isso, não ignorar a qualidade, não ignorar que nosso trabalho tem que gerar um fruto que seja positivo, que funcione, que dê certo, mas que no percurso de inovação a gente vai errar. E aí uma outra máxima da inovação, também da agilidade organizacional é erre rápido. Erre rápido e corrija rápido. Eu só vou errar rápido, desculpa, e corrigir rápido se eu tentar fazer isso. Se eu perseguir a melhoria, né, e estiver atento ao que esse erro me traz de aprendizado. Olha só que interessante. Não por acaso, a cultura é uma das barreiras mais reconhecidas, né, pelos CEOs como sendo uma barreira para a transformação digital. É a cultura que, como estratégia, como o Peter Drucker comentou, né, sempre comenta. Então, os desafios culturais, comportamentais, a falta de compreensão em relação ao que está acontecendo fora da empresa. Lembra que eu falei no início de outside in? Tem a ver com isso. Se eu ficar recluso na minha empresa, se eu ficar recluso na minha realidade, não estiver observando, não tiver a curiosidade, o ímpeto de descobrir o novo, isso limita eu enxergar novas possibilidades. Então, é um componente importante, a gente está olhando para fora. 80% das empresas digitalmente ativas, né, maduras, tá, elas estão muito mais engajadas em esforços para reduzir essa aversão a risco, para serem mais propensos a risco, para serem mais ousados.
né? A gente usa muito, a gente vê muito em pesquisas globais o termo bold, como que a gente é mais ousado. Cada vez mais a ousadia dentro de limites razoáveis, né? Obviamente, a gente não vai tomar decisões que coloquem em risco grandes investimentos, grandes estruturas, imagem da empresa, marca, mas a ousadia tracionada por experimentos, por testes, por aprendizado contínuo, ele por si só já mitiga esse risco. A ousadia ela pode ser gerenciada em termos de risco quando a gente tem esse apetite de prosperar e fazer isso de uma forma dinâmica e evolutiva, de uma forma experimental. E as características, elas são muito do que nós já falamos até agora aqui nesse encontro. Inovação, orientação a dados, uma cultura expandida. De novo, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que conectar meus atores, eu tenho que buscar um ecossistema. A gente ouve muito e já acontece em diferentes setores, exemplos claros de coopetição, é a competição mais colaboração, ou seja, competidores colaborando para um objetivo maior, que faz sentido para a indústria deles, para o setor. E isso não é simples porque eu tenho que abrir as minhas portas para o meu concorrente em alguns aspectos. Open Bank. Está surgindo aí o Open Bank, forte. O que é o Open Bank? O Open Bank é eu escolher um dos meus provedores de serviços financeiros, um banco, e eu vou escolher esse banco e vou dizer para esse banco o seguinte: olha, tem a minha autorização para conectar com qualquer outro banco. E se eu quiser fazer uma aplicação num terceiro banco, eu vou fazer através deste banco que vai acionar o outro. Olha só a complexidade disso. Para nós, clientes, é ótimo. Olha a amplitude de serviços que a gente tem à disposição com o conceito de Open Bank. Mas para os bancos é um desafio. Como é que eu crio o Open Bank? Como é que eu me conecto com concorrentes e não perco meus clientes? Eu mantenho dentro de casa. Então, você vê que todos esses componentes eles já estão aí. Conectividade do ecossistema, competição, inovação, cultura expandida já está acontecendo. Não é um jargão. A transformação digital é um caminho sem volta. E aqui na KPMG a gente ajuda, obviamente, a ativar, a co-criar esses elementos todos. Dentro dos nossos serviços e nossas áreas de tecnologia, digital e gestão de negócios, a gente tem um conjunto bem forte aí de ofertas, de expertise, de métodos, para estar ajudando as empresas, nossos clientes, a prosperar nesse caminho digital. Basicamente, são diferentes momentos que podem ser explorados, desde o momento 1, né, que é a formatação, o que eu quero habilitar no meu negócio a partir do dígito como sendo um alavancador, né, que sucesso eu quero ter a partir disso, passando por uma descoberta de trazer insights, trazer tendências, entender o comportamento, de que tecnologias do meu setor fazem sentido, o que eu posso tomar emprestado de outros setores que também me colocam numa posição de vanguarda, qual é a minha ambição em relação ao digital, né? Qual é o gap, qual é o custo que eu tenho que considerar para me movimentar nessa direção? E quais são os ganhos? Quais são os trade-offs que a gente pode ter a partir de diferentes iniciativas ou de um programa de transformação digital mais robusto e mais complexo? Indo para o design, para o desenho disso, para a gente entender como é que a gente, de forma sustentada, estabelece novas competências, internas ou externas, que ritmo que a gente vai trabalhar essas iniciativas, quais mudanças são importantes a gente endereçar em termos de empresa, em termos de estruturas, pessoas, papéis, perfis, fluxo de trabalho, ferramentas e sempre pilotar. Construir testes, construir soluções, experimentar isso, aprender com isso, corrigir e seguir experimentando. Sempre pensando em quanto que desses pilotos eu consigo escalar de uma forma mais agressiva. Especialmente quando a gente está olhando um pouco mais para fora, em termos de produtos e serviços que a empresa presta hoje ou pode vir a prestar para os seus clientes ou até novos clientes. Esse pensamento da escalabilidade é importante.
quem acompanha o Shark Tank Brasil ou o Shark Tank americano vai lembrar muito dos jurados colocando sempre essa questão: o quanto eu escalo? E não é só para startup, é para qualquer negócio. Como que eu escalo? Porque eu escalando, seja um produto, seja uma tecnologia, no seu uso, na sua aplicação, eu consigo ter um retorno acelerado, um retorno geométrico, exponencial, mas com custo mais flat, um custo que não vai acompanhar essa escalada. E isso é resultado, no fim do dia, em termos de receita, de rentabilidade, de novos investimentos, em tudo que a gente pode imaginar dentro de uma empresa. Seja estrutura, seja pessoas, seja bônus, seja salários. Então, é um ponto muito importante. E o delivery e o envolve aqui, obviamente, é como que isso é medido, como que isso é sustentado, para que não seja algo que começou, teve um resultado e parou. Então, é um pouco do que, da nossa visão, um pouco de como que a gente lida com o tema. A ideia hoje aqui era falar para vocês e com vocês sobre transformação digital como algo muito maior que a nossa tecnologia, como a gente falando. A gente tem aqui a felicidade de contar com diferentes estruturas na KPMG, que estão muito orientadas a captar valor junto aos clientes. Uma delas é o LIP, o nosso ecossistema de parceria com a Distrito, de conexão com startups. Nós temos o nosso Lighthouse, que é o nosso centro de excelência em adoção e construção de soluções digitais. Então, o que a gente falou agora há pouco de RPA, inteligência artificial, tecnologias de fluidez, de orquestração de serviços, isso a gente faz porque a gente faz software, a gente constrói a solução. Então, esse é um ponto que nos complementa a inteligência de negócio, a inteligência de processo, de estratégia de posicionamento e de aculturamento com aporte de solução efetiva no nosso projeto. Esse é um ponto também que nos enche de orgulho aqui na KPMG. Então, esse era o nosso bate-papo de hoje. Agradecer aí a quem esteve presente conosco e ficar à disposição para eventuais perguntas. Fábio. Luciano, muito bom, é um material riquíssimo, né? A gente está aqui nessa Expogestão, né? Dá para fazer uma conexão com outras salas também que a gente participou. Uma coisa muito legal, você vê, que eu queria trazer aqui para a mesa, a transformação digital não é um tema novo, né? A gente já ouviu falar nesse transformação digital, já, né? A gente está rodando aí bastante, já faz um tempo que a gente escuta isso, mas como fazer a transformação digital? Quais são os desafios, né? Aquele seu slide, né, que mostra inúmeros logos, né? A cabeça de um CIO, por exemplo, na escolha, realmente é complicado, né? E puxando um pouquinho aqui para o meu lado, né? Alianças estratégicas, a gente tem a felicidade de entrar agnóstico num projeto, né? A gente consegue ouvir o problema sem pensar numa tecnologia de primeira, né? A gente vai conseguir ajudar o nosso cliente, seja com qual tecnologia for, né? A gente tem até falamos ontem numa sala ontem, a KPMG tem uma área de software selection, né? Então, por exemplo, a área de techs fazendo software selection para uma solução que seja aderente, né? Então, a gente tem essa felicidade. Eu anotei um outro ponto aqui também, né? A TI sofrendo uma pressão adicional. Poxa, por que está sofrendo essa pressão adicional, né, Luciano? É porque as áreas estão buscando melhorias nos seus processos, né? Elas estão buscando transformação digital e, logicamente, a TI como responsável na manutenção dos ambientes, sistemas, infraestrutura, acaba sendo solicitada. Então, hoje, uma pressão maior também em cima disso, né? Outro ponto que eu anotei aqui para a gente trocar uma figurinha, a parte de cultura também, super interessante, porque realmente, né, culpar a cultura é muito fácil, né? Mas o processo de mudar a cultura, né, para que a gente possa caminhar numa jornada digital mesmo, é algo também que a gente se depara bastante aí, né, nas conversas com os clientes, né? A gente tem feito uma dobradinha interessante aí, né? Eu acho que muito legal a, a tua fala aqui, a tua apresentação, Luciano.
Obrigado, Fábio. Nós poderíamos pegar cada uma daquelas bolinhas ali, dados, cultura, inovação, ecossistema aberto, e cada um desses termos aqui, a gente tem um projeto. Quando a gente fala de Exatamente. como é que a gente torna a nossa empresa mais ágil, como é que a gente torna a nossa TI ágil. Só isso é um projeto de consultoria e é um movimento que ele, depois que a gente sai, o cliente segue evoluindo ainda por mais 2, 3 anos, muitas vezes, para ter realmente o resultado, todo o potencial que que ele pode ter de trabalhar de forma ágil e de forma mais inovadora. Então, realmente aqui o tema ele é muito amplo, né, Fábio? O tema aqui, transformação digital, ele cobre diferentes facetas de negócio, de cultura, de processo, de ferramenta, de posicionamento, que de fato aqui foi um desafio grande, um desafio eu tentar resumir, dar um pouco dessa pitada mais holística para o tema. E muitas vezes ele acaba sendo tratado de uma forma desmerecida, uma forma como sendo algo ok, é automatizar processo, é aplicar um IoT, enfim, e na verdade não é. É um movimento necessário, irreversível de sobrevivência e continuidade de negócio. Ponto. Em todos os setores. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixar assim final. Se você está no movimento digital, parabéns, continue assim, avance. Se você acha que precisa aprofundar mais, mergulhe nesse aprofundamento. Se você acha que precisa de ajuda e entende que de alguma forma a gente pode conversar, vamos bater um papo, porque de fato aqui os desafios são grandes e os resultados também são promissores. Sim, a gente entendeu aqui que a transformação digital não é a tecnologia, né? A tecnologia é só um meio que vai propiciar isso, mas é o segredo de conectar, né? Como que a nossa empresa, a minha empresa, vai conectar com esse mundo com tantos nomes a serem buscados, né? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui, fiquem à vontade. E a pandemia, ela acabou empurrando também, né, as empresas a buscarem inicialmente talvez uma alternativa de sobrevivência, e dessa alternativa ela acabou resultando saving financeiro, melhoria de processo, né? Então a gente percebeu isso também. Eu quero pegar um exemplo, né, que eu me lembrei agora, no agronegócio, por exemplo, né? A gente tem, recentemente, nós viabilizamos um projeto não com uma cooperativa, mas com um marketplace para o agronegócio, né? É um negócio totalmente inovador que nasceu em época de pandemia e já é um sucesso absoluto, né? A gente apoiou desde o começo essa iniciativa. Imagine você, né? Uma cooperativa tem os seus cooperados, a pandemia proibiu, por exemplo, visitas, e como é que o cooperado fica sem assistência, né? Então o cara passou a usar, por exemplo, o WhatsApp, tirando foto, mandando para um técnico agrícola, enfim. E aí percebeu-se as necessidades de melhoria de processo, né? Então a gente percebe isso realmente em todos os segmentos. Só um exemplo aqui. Muito bom. Muito bem, então a gente se despede aqui da nossa sessão, nosso encontro aqui dentro da programação da Expo Gestão. É uma satisfação estar com vocês todos aqui. Sucesso em suas trajetórias digitais, nos seus percursos aí de inovação apoiado em digital. Um grande abraço a todos e um bom resto de dia. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.